Os professores colocaram aí, alguns alunos também, né? Briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. A gente vai falar um pouquinho desses, para a gente começar a entender quem são esses. Mas você não precisa ficar bravo nem nervoso, porque os nomes são complicados. A gente vai fazer devagarinho isso, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente vai entender o seguinte, ó. Esse esqueminha que está aparecendo aí para você, a gente chama esse de cladograma, tá bom? Bom, esse cladograma, ele mostra algumas coisas, que eu vou rabiscar aqui rapidinho. Isso aqui tem uma ordem cronológica, tá? O que está aqui embaixo é mais antigo, o que está aqui em cima é mais novo. Por que que tem essa ordem cronológica? Pelo seguinte, acho que eu fiz o risco muito para lá, deixa eu fazer o risquinho mais para cá. Então, ó, o que está aqui embaixo é mais antigo, o que está aqui em cima é mais novo. Tá? Por que que tem essa ordem cronológica? Porque a gente estuda os seres vivos, né, também a partir de quando eles surgiram. Como é que eu sei quem surgiu primeiro aqui e por quê? Estudando os fósseis. Imagina que isso aqui fosse um barranco. Eita, peraí que eu fui traído aqui pelo negócio. Imagina que isso aqui fosse um barranco, certo? Isso aqui fosse um barranco. Então eu começo a cavar o barranco, vai chegar uma hora que eu só vou encontrar fóssil de alga. Então eu já sei, é lógico que isso aqui pode acontecer diferente, porque pode ter tido terremoto, pode ter tido... Mas digamos numa rocha perfeita lá que não aconteceu um terremoto, não aconteceu nada diferente que tirasse da ordem, né? Então tem uma hora que eu só vou encontrar alga e não vou encontrar mais nem briófita, nem pteridófita. Aí se eu vou um pouquinho mais para cima, né, cavando, aí eu começo a olhar lá, eu vejo, olha, aqui eu encontro briófita e encontro também pteridófita. Então, embasado no conhecimento que se tem no planeta inteiro, né, que todo mundo que encontra um fóssil, todo cientista que encontra um fóssil, ele tem que relatar que encontrou esse fóssil. Ele vai lá num congresso de paleontologia e aí ele relata, né, olha, eu encontrei um fóssil assim, assim, em tal lugar, em tal nível. E aí se sabe mais ou menos quando que aquilo surgiu na natureza. Tá? Existem processos químicos para você datar a rocha também, etc. Então, a partir deste conhecimento é que se faz esse esquema aqui. Quem surgiu primeiro, quais foram as novas estruturas que foram surgindo ao longo da história. Bom, quando surge uma estrutura nova, a gente fala que é uma novidade evolutiva. A gente aqui vai falar de reprodução. Então, as novidades evolutivas que eu vou colocar aqui estão ligadas à reprodução. Mas existem outras novidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, por exemplo aqui, entre a briófita e a pteridófita vai surgir uma coisa que é vasocondutor de seiva. A briófita não tem vasocondutor de seiva. Ela vai passar as coisas de célula a célula. Já a pteridófita, que é a samambaia, tá? Já vou falar o nomezinho, é a samambaia, o exemplo de pteridófita, ela já vai ter vasocondutor. E todo mundo depois dela vai ter vasocondutor. Então a gente fala que isso é uma novidade evolutiva. Tá? É só para você entender o que é o cladograma, porque eu vou usar ele hoje, mas para falar de questões reprodutivas, tá bom? Muito bem. A alga é a primeira que aparece aí no nosso cladograma, porque acredita-se que ela foi a precursora aí deste grupo, né? Porque a alga, dependendo do livro, ela vai aparecer no grupo dos vegetais e dependendo do livro, ela vai aparecer como protista. Tá bom? Então vai variar de autor para autor. Mas aqui a gente vai considerar que ela é protista e que a partir das briófitas é que a gente considera vegetal. Tá bom? Então quem são as briófitas? As briófitas são os musgos. Tá? Aquele lodinho, sabe, que faz você escorregar e cair na pedra? Então aquilo lá é musgo, já é um vegetal. E ela é pequenininha daquele jeito justamente porque ela não tem vasocondutor. Para ela crescer, ela precisa de um vasocondutor que leve nutriente para todas as células, tá bom? E a briófita não vai ter isso. Então ela é pequenininha. Ela já consegue sair da água, mas ela vai depender muito de ambiente úmido. Então você vai ver que você vai encontrar bastante lodo no ambiente úmido, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Então, ó, qual que é a novidade evolutiva da briófita em relação à alga quando a gente fala de reprodução? Ela vai ter um embrião que é protegido, tá bom? A alga não. A briófita já vai ter um embrião protegido. Se você procurar em algum livro, vai ter lá algumas algas que vão ter embrião. Eu vi até um fórum na internet que tem um debate sobre isso, tá? Mas aqui pra gente, a gente vai colocar desta forma, tá? Muito bem. Então vamos conhecer um pouquinho mais das briófitas aí. Olha aí
O musguinho, então, isso aí é um zoom, tá? Tá muito aumentado. A briófita é muito pequenininha, lembra que ela é aquele lodinho lá, né? Então, ó, as plantas, de uma forma geral, elas vão ter alternância de geração. O que que isso significa, ter alternância de geração? Quer dizer que elas vão produzir gametas, tá? Elas vão ter lá uma fase que é gametofítica, que a gente fala. Fitos quer dizer planta, tá? Quer dizer vegetal. Então a gente usa muito esse termo fitos, fítico, né? Vem de fitoterapia, tá bom? Fitos quer dizer planta. E aí, vem do grego, né? E aí, a parte gametofítica, ela vai fazer gametas. E a gente vai ter a parte esporofítica, que vai fazer esporos. Normalmente, na parte gametofítica, o gameta vai se encontrar, lembra? Vai fecundar, e aí daí vai surgir a fase esporofítica. Olha como é que isso vai surgir aí. Ó. Vamos colocar, pode colocar a imagem, por favor. Isso. Então, eu tenho a parte... Na briófita, essa parte vai ser predominante, a parte gametofítica, que é essa parte do corpo aqui, maior. E depois, lá naquela pontinha, lá é onde vai produzir esporos e vai liberar esses esporos, tá bom? Professor, o que é esporo? Esporo é um tipo de uma celulinha que, tendo as condições, né, onde ela cair, ela vai gerar um novo ser vivo, tá bom? É isso que é o esporo, tá? É diferente da semente? É diferente da semente, tá bom? Porque a semente, ela já vai ter ali reserva de alimento, de nutriente, né, e tal. O esporo, não. Tá bom? Ele pode ficar latente por bastante tempo. O que é ficar latente? Ficar latente é ficar esperando ali. Surgiu a condição de vida, a vida se desenvolve. Tá? Por isso que às vezes, né, tem um lugar que é todo cimentado, você fala, nossa, aqui nunca mais vai nascer vida. Aí você abandona lá, você volta lá daqui 3 semanas, já tem um monte de coisinha aparecendo. Né? Porque tinha os esporinhos lá, outros vieram com vento, etc. E começa a vida, a natureza sempre vai dar um jeito. Tá bom? Então eu espero que tenha dado para começar a entender. Ó. Então a gente vai ter o gametófito, que vai produzir gameta, e aí esses gametas, depois que se unem, o gameta masculino e o gameta feminino, ele vai gerar o esporófito. E o esporófito vai liberar os esporos. Por isso que é alternância de geração. Tá bom? Muito bem. Então tá aí, ó, vocabuláriozinho para você. Gametófitos produzem gametas, né, que são as células sexuais, tá bom? E o esporófito produz esporos, célula reprodutiva, geralmente unicelular, capaz de desenvolver-se em um indivíduo adulto sem que ocorra a fusão de outra célula. Agora a gente vai então para o próximo grupo, que é a samambaia. São as samambaias, né? Tem outras plantas também, mas a gente vai falar da samambaia que é mais comum, que são as pteridófitas. Tá bom? Então as pteridófitas são os grupos da samambaia. Quando eu falo de briófita, eu estou falando de musgo, lá do lodinho. Quando eu falo de pteridófita, eu estou falando de samambaia, tá bom? E olha o que apareceu na samambaia. Apareceu aqui, ó. Lembra que eu falei que o musgo ele ia ter predominância da fase gametofítica? Tá? Já a partir da samambaia, quer dizer que todos os outros daí para cima vão ter predominância da fase esporofítica, tá bom? Ou seja, a fase que vai gerar esporos é a que vai ficar aparecendo pra gente, bonitinha, que é a planta que a gente conhece, tá? Normalmente vai ser a parte esporofítica, tá bom? Muito bem. Olha aí que bonitinha essa samambaia aí para você ter ideia, tá? Então ela também vai ter alternância de geração, tá? Gente, eu vou colocar um slide que ele é o ciclo de vida da samambaia simplificado. Não é para você ficar apavorado, tá? Que até eu fico apavorado quando eu vejo o ciclo de vida da planta, mas aqui a gente está introduzindo o assunto. A gente vai começar a conversar com você isso hoje. Lá no ensino médio você vai ver com riqueza de detalhes. E se o seu projeto de vida for ser biólogo ou alguma coisa dessa área, farmacêutico, né, que trabalha bastante com botânica também, aí você vai se aprofundar nisso bastante. Hoje é só para a gente conhecer, saber como funciona, tá? Você vai ver que eu vou pular muitas etapas, eu só vou mostrar para vocês como é que é o ciclo, tá bom? Não precisa ficar bravo comigo não. Ó, vou colocar aí a imagenzinha. Isso. Então, muito bem. Ó, a parte do esporo está aqui, ó, a parte esporofítica, tá vendo? E a parte gametofítica está aqui, ó. Tá bom? Então, ó, o esporofítico, né?
aqui, ó, o gametofítico aqui vai gerar os gametas, né? E quando eles se unirem, vai formar a parte esporofítica. Basicamente é isso que você precisa saber. Normalmente o que a gente vai ver em casa, né, quando a gente está lá em casa, o que a gente vai ver é essa parte aqui. Certo? Até um brotinho aqui, né? Mas aí já é outra história, tá? Que a gente vai ver essa parte aqui. Às vezes você vai ver aqui cheio de pontinho. Cheio de pontinho aqui assim. Uns pontinhos marrons. Tá? A gente chama esses pontinhos de soros, tá bom? É nos soros que vão estar os esporos da samambaia, tá? Nos soros. Você escreve do jeito que eu falo mesmo, S-O-R-O-S, tá? Soros. E é lá que vai ser produzido os esporos da samambaia e que ela vai liberar para depois gerar ali a parte gametofítica. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que muita gente tem samambaia em casa. E às vezes olha aqueles pontinhos pretos lá, acha que até que está dando algum bichinho, alguma coisa assim. Não é, é da própria planta e é a estrutura da onde vai surgir os esporos. E chama soros aquilo lá. Tá bom? Entendeu? Eu espero que tenha te aberto aí uma curiosidade para depois você ir olhar a samambaia da mamãe lá. Tá? Ou do papai, né? Agora eu quero saber, então, acabei de para vocês, é a gimnosperma. Então, ó, por que essa aí vai ter esse nominho diferente aí, que termina com esperma? Aqui, ó, esse termo esperma significa semente, ou seja, que é a evolução aqui, ó, a evolução, a novidade evolutiva na reprodução a partir deste grupo é a semente. Então, antes não tinha semente, professor? Não. Nos grupos anteriores a esse não tinha semente. Tá bom? A partir deste grupo, então é só você lembrar, terminou com esperma, tem semente. São as gimnospermas e as angiospermas. Tá? Esses dois grupos aí, então, terão semente. E o que é a semente? A gente vai discutir já já o que é a semente. Tá bom? Então, vamos conhecer quem são as gimnospermas? Ó, elas vão produzir essa estrutura aí, que é o estróbilo, né, que alguns conhecem como pinha, não é isso, professor? É isso aí, né? Isso é bom, hein? É bom. Então você vai ter normalmente um micro e um macro, um micro e um mega, que nem sempre vai estar relacionado a tamanho, tá? Apesar do nome. Bom, dentro do microestróbilo vai formar o micrósporo, que vai dar origem a um pólen, que seria aí a parte masculina, certo? Ou o gameta masculino, vamos colocar dessa forma. E no megaestróbilo vai formar o megásporo, que vai ser o gameta feminino. O que acontece? Esse pólen vai cair na parte feminina, tá? E aí vai haver uma fecundação. Lembra o encontro do gameta masculino com o gameta feminino? Isso também acontece em todas as plantas que a gente viu até agora. E aqui isso vai acontecer aí no estróbilo. E aí também que vai gerar a semente. Tá? Então o que é a semente? É o resultado da fecundação. Tá bom? Muito bem. E aí, ó, só para você saber quem são as gimnospermas, tá aí, ó, são os pinheiros de uma forma geral, né? Daí que vem o nome pinha, pinheiro, tá bom? E aquele estróbilo ali, ele vai, então, é ali que é a estrutura onde vai ocorrer toda essa parte reprodutiva sexuada. Eu quero aproveitar para